Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da ADAMAcast. Eu sou Antônio Demésio, gerente de desenvolvimento de mercado da Adamar, e é uma honra dividir esse momento aqui com essas duas figuras aqui do ramo da pecuária brasileira que super entende de pastagens. Está aqui comigo aqui à minha esquerda o Marcos Paulo, que é nosso engenheiro de desenvolvimento de mercado da Adamar, reside hoje em Cuiabá, e ao meu lado direito o Rodrigo Rossigali, que é o nosso representante técnico de vendas. E não poderia faltar, claro, a pecuária aqui nos nossos casts, né? Marcos, ajuda a gente a entender um pouquinho sobre o panorama das pastagens brasileiras, né? A gente sabe que esse ano foi um ano atípico, a gente passou por uma leve seca no início da cultura aí, das pastagens. O que isso dificultou em questão do manejo de plantas daninhas? E a gente sabe que isso é um assunto muito importante quando a gente fala de pastagens, né? Porque o Brasil ele tem uma área muito extensa de pastos, uma parte degradada, uma parte realmente tem um sistema mais intensivo, mas que as plantas daninhas ali nesse meio, elas competem pelo mesmo recurso hídrico, nutricional, e que isso aí realmente é algo que deve ser tratado. Sem dúvida, Demésio, obrigado pelo convite aí. É realmente uma honra, né, estar aqui com vocês para a gente falar um pouco de pecuária, né, um segmento tão importante para nós e para a Adamar também. A gente vem de 2 anos aí de secas muito severas, né, e o que isso implica para o pecuarista? Ele acaba precisando utilizar mais a sua forragem, né, usa o máximo do potencial ali na época da seca. Isso favorece muito a proliferação de plantas daninhas. Então, com a chegada das chuvas aí, as plantas daninhas já adaptadas ao meio, ela acaba vindo primeiro. Então é um ano aí que a gente tem notado uma alta incidência de plantas daninhas nas principais regiões do Brasil. Um desafio, mas que tem tudo aí para a gente fazer um controle legal dessas plantas daninhas, né, com as ferramentas que nós vamos apresentar hoje. Não, legal. E quando você fala assim dessa incidência de plantas daninhas, claro, né? A gente sabe que existem várias e várias pragas, né? Essas plantas daninhas, quais são as mais importantes ou as que mais têm tirado o sono do pecuarista? Com o passar dos anos, as plantas começaram a criar um certo tipo de resistência, né? Principalmente por conta dos ativos que a gente tem no mercado, que são alguns ativos que estão há muito tempo aí. E isso vem acarretando uma série de dificuldades que o pecuarista tem cada dia está enfrentando, né? E basicamente hoje, quando a gente fala a nível de Brasil, hoje a gente destacaria a malva-relógio, o açapeixe, caruru, a erva de botão, que tem crescido bastante aí nas principais regiões do país também, e as mais conhecidas, né? Joá de capote, fedegoso, a malva branca e as guanchumas. Então essas são as plantas que a gente consegue ver a nível Brasil e que cada dia mais tem causado um desconforto para o pecuarista, então ele está precisando se reinventar por porteira adentro para conseguir controlar essas invasoras. Legal. Quando você fala aí de diversas plantas daninhas, você falou diversas espécies, né? Na hora da tomada de decisão do produtor, né, lá do pecuarista, que ele tem que identificar aquela praga que está ali, normalmente ele costuma dividir em 2 segmentos, né? Quais que são eles? A gente trazendo, né, para a linguagem do pecuarista, a gente costuma dividir entre pragas moles e pragas duras, né? Como que a gente identifica essas plantas no campo? As pragas moles, a gente costuma falar que são aquelas que tem um ciclo no ano, né? Ela nasce, reproduz e morre dentro de um ano. E as pragas duras a gente fala que são as perenes, né? Plantas perenizadas. Então são arbustivas, plantas de porte maior, que acaba tendo um certo nível de controle mais específico, uma planta mais difícil de controle também. A gente coloca as pragas duras com a planta como que eu vou te falar? Uma planta que é mais difícil de controlar. Precisa de um produto específico e um manejo específico também. Então a gente fala que o mercado hoje de plantas invasoras, pragas duras e pragas moles, mais ou menos aí 70% desse mercado é de praga mole e 30% de praga dura. Oh, que legal, um aprendizado aqui pra gente, né? Rossigali, essa conversa que a gente teve aqui com o Marcos, ela foi muito interessante, que a gente vê que o meio do pecuarista também é um meio muito complexo, né? A gente fala aqui que tem plantas de amplo espectro, né? Vendo isso aqui, o que a Adamar tem de ferramentas para esse contexto de praga mole, praga dura, de todas essas plantas e espécies que o Marcos Paulo trouxe pra gente? Bom, perfeito. Primeiro, obrigado a oportunidade, né, de estar aqui falando de pecuária, que tanta gente gosta, que tanta gente ama, né?
Demésio, importante a gente citar, na fala até do Marcão, que hoje, falando de pecuária, nós estamos falando de um rebanho de... É importante citar isso só para a gente entender um pouquinho o contexto. Quase 160 milhões de cabeças, com uma área de... 160 milhões de hectares de pastagem, com 234 milhões de cabeças aproximadamente, né? Então, você pensar em produção, essa conta não fecha, né? O que isso mostra para nós? Que o pecuarista ele tem que produzir, né, com mais tecnificação, né, e cuidar não só da parte de genética e sanidade, mas principalmente a pasto da parte de nutrição e manejo, né? E a Damar, a gente vem preconizando muito isso no campo, né, muito no nosso DNA de pastagem, né? Como ferramentas, a gente está falando de portfólio aqui, a Damar hoje eu considero que tem um portfólio excepcional para o negócio de pastagem. A gente fala hoje de praticamente 5 ativos de pastagem, que é o aminopiralide, picloram, furoxipir, triclopir, 2,4-D, e a Damar ela consegue flutuar, né, com o portfólio completo, né? Mas falando de inovação e diferenciação para o negócio de pastagem, Demetrio, eu gostaria de chamar a atenção de 2 produtos espetaculares que a Damar trouxe para o mercado aí, que é o Arremate e o Forasteiro, né? O Forasteiro, uma mistura tripla, totalmente assertiva, né? Então, veja bem, eu falei dessas 5 moléculas, a Damar conseguiu trazer 3 ativos diferenciais, né? Entregando uma seletividade e um controle específico, né? Um aspecto de controle enorme com o Forasteiro. É um produto realmente que vem deixando aí a gente muito feliz pelos resultados, né? Principalmente nessa fala do Marcão, que ele fala que 70% do mercado hoje de pastagem está desenhado para herbáceas e semi-arbustivas, e é exatamente nesse contexto que a gente vê aí vários pecuaristas usando mistura de produto, né? Muitas vezes, talvez para baratear um custo, mas não podemos esquecer que numa mistura dessa existe um certo antagonismo, né, que acaba acarretando uma baixa performance, né? E daí que eu falo que o Forasteiro é muito assertivo, né? A formulação é dar mais enxergar para o mercado esse produto com uma formulação inovadora, além de um aspecto de controle maior, a seletividade e a praticidade de você não ter que fazer a mistura, né? Porque a mistura muitas vezes acaba acarretando aí problema de dosagem e má performance no campo, né? Então o Forasteiro é um produto extraordinário referente a isso, né? Um outro produto, uma outra ferramenta que eu considero a menininha dos olhos em pastagem é o Arremate, né? Produto excepcional, outra tripla mistura da Damar, né? Nós falamos de picloram, furoxipir, triclopir, uma translocação e uma rápida absorção absurda, levando a planta, né, à morte como um todo. Então você vê que o produto consegue se translocar para o sistema radicular, né? Então, assim, o que eu vejo, né, nessas 2 ferramentas da Damar, cara, a diferenciação quando a gente compara, Demésio, a outros concorrentes no mercado, né? O Arremate, além da tripla mistura, que ele vem ajudando? Se pegar num passado bem próximo, pecuaristas que vinham com intenção de reformar a pastagem, muitos reformavam pastagem, né, porque não tinham produto foliar com controle efetivo, né, ou muitas vezes também faziam uma aplicação no toco, o que dificulta muito, né, não só a disponibilidade de pasto, né, mas a mão de obra hoje cada vez mais escassa, né. Então, assim, que com a Arremate conseguiu trazer o pecuarista, né, um mercado que até então eles não tinham, de uma aplicação foliar, uma disponibilidade de pasto muito mais cedo, que a gente chama antecipação de receita, que muitas vezes o pecuarista não faz essa conta, disponibilidade de pasto, né? Quando estou deixando de antecipar para uma tomada de decisão errada, né? Mas também, né, a gente conseguiu um uso, né, desse pasto mais contínuo por um período mais prolongado, quando a gente fala do Arremate. Daí a gente se direciona em plantas de difícil controle, que a gente chama de hard to kill. Muitas vezes aí a gente pode citar várias pata de vacas, bauínas, miroró, né, Marcão? As principais plantas de lenhosas em todos os biomas principalmente, né, Marcão? A gente tem visto aí a fortaleza do Arremate já, né, num mercado totalmente inovador aí. Principalmente esse nicho de planta que o Rodrigo trouxe para a discussão é legal. Ele foi muito assertivo nessa fala, né? Cara, era uma dificuldade esse manejo, né? De precisar de uma mão de obra que faça a roçada, que venha aplicando. Então começava bem, mas ia desandando. E a gente tem um histórico, né, de áreas com muitas roçadas. E a planta ela vai criando um certo nó ali,
com a passar do tempo das roçadas e dificulta a translocação. Por mais que a gente tenha o Silverado, que é o nosso produto roça e aplica, a gente precisa do manejo correto dessa roçada, porque senão você não vai chegar o produto na raiz, que é onde a gente quer que aconteça a morte, né? E a Remate vem para simplificar. Acho que o Rodrigo foi muito assertivo, né? Que a gente está trazendo produtos para simplificar a operação porteira adentro. Então, hoje a gente tem um amplo espectro de controle simplificado, né? Para o cara chegar lá, é um produto só, é uma dosagem por hectare assertiva e tem essa opção de fazer essa aplicação foliar localizada. Então, é porcentagem de volume de cauda, faz um amolhamento na planta ali e entrega um baita de um resultado. A gente vem já de 3 anos aí que a Remate se consolidou no mercado e a gente tem vários testemunhos que quem usou não deixa de usar e continua saindo dessa transição, né, de precisar de reformar um pasto, está dando oportunidade para o produto e está gostando muito do que tem sido entregado. E é interessante também, Demésio, além da performance, né, uma coisa que eu citei ali atrás, é a seletividade dos 2 produtos, né? Isso é uma coisa excepcional, porque quando a gente fala de fitotoxicidade para o pecuarista, é muito temido, né? É isso que eu ia perguntar para vocês agora, né? Voltar no assunto do forasteiro, né? Que a gente falou, existe um rebanho em questão da quantidade diária, né? A gente sabe que isso é um desafio para a pecuária, né? Quantas UA eu vou ter por hectare, né? Qual que é o meu ganho de arroba por hectare? E de cada vez a gente está em sistemas mais intensivos, que isso é o que vai dar competitividade para o pecuarista também, né? Quando a gente fala ali do forasteiro, ele com essa seletividade, esse pasto que está saindo de um cenário de fitotoxicidade, que poderia ter com qualquer outro produto, ele não vai ter um ganho adicional de carne por hectare em cima dessa área que ele utilizou forasteiro? Perfeito, Demésio. Eu acho que essa é a conta que o pecuarista tem que fazer, que muitas vezes não faz, né? Quando a gente fala de fito, antes de responder a sua pergunta, a fitotoxicidade visual é muito rápida. É 15, 20 dias e muitas vezes o pecuarista, né, não tem o hábito de voltar na área para ver essa fitotoxicidade. E quando vai ver depois da pastagem, já foi, né? Porque quando começou a perfilhar, você não vê essa fita. Você vai conseguir ver na produtividade de capim, se ele fizer uma coleta de massa, alguma coisa desse tipo, né? Mas assim, se pegar, de novo, eu gosto de trabalhar com índice. Cara, os índices produtivos, Pecuária Brasil tem aumentado bastante. Se pegar 15, 20 anos atrás, a gente saía de 1,6 arroba hectare ano e hoje nós estamos falando de 4,7 a 5 arrobas hectares ano. Isso mostra que o pecuarista está se tecnificando, né? E aí, quando a gente fala de um produto seletivo como o forasteiro, cara, se ele tem uma unidade animal por hectare, por exemplo, ele vai conseguir dobrar a capacidade dele, né? Fazendo o manejo correto, fazendo o herbicida correto, que faz com que a forragicultura, né, disponibiliza, né, seja disponibilizada para o gado da melhor maneira possível, né? Que a gente chama de, por isso que eu falei, o valor nutricional e o manejo tem que andar junto. Mas assim, a gente tem índices aí de produtividade, como a própria fazenda lá, a Diamante Azul, cara, que praticamente eles dobraram, triplicaram, né, o ganho de produtividade dele por cabeça, né, Marcão? Forasteiro, ele vem nessa mesma pegada que nós estamos falando, né, de simplificar e solucionar os problemas porteira adentro. Vantagens do forasteiro, produto de amplo espectro. Então, basicamente, se a gente elencar aqui as plantas invasoras que nós falamos no começo, o forasteiro vai conseguir ter eficácia em praticamente todas, né? Então, o produto vai entregar o resultado, não causa fitotoxidez, é super seletivo, e isso aí, no final das contas, quanto que vai chegar mais para ele? Essa conta a gente tem trabalhado em cima para mostrar que realmente a seletividade do produto, ela entrega mais arrobas por hectare no final do ciclo, né? Eu acho que esse é um outro ponto importante que o forasteiro traz também para o mercado, que é seletividade, praticidade e antecipação de receita. Acho que são os 3 pilares aí que a gente pode colocar o forasteiro. Exato. E só complementando, Demésio também, a gente vai lembrando, a gente vai falando tanta coisa para falar de pecuária que fica 2 dias aqui. Mas a importância de se recuperar uma pastagem com ferramentas adequadas, com produtos adequados, como a Damar traz para o mercado, o forasteiro principalmente.
Muitas vezes o pecuarista tem reformado pastagens sem necessidade, né? E o custo é um absurdo quando você se compara a uma recuperação, né? O custo é muito maior do que uma recuperação com herbicida seletivo, por exemplo. E muitas vezes essa conta o pecuarista não faz também. Como o Marcão falou de antecipação de receita, é isso, né? Fazer com que... Porque eu falo, porque se ele errar no bolso, Demésio, pesa, né? Então, o que a gente preconiza? É acreditar nos produtos, acreditar nas ferramentas, acreditar na seletividade e, principalmente, acreditar que no final do dia, o forasteiro, principalmente o arremate, vai deixar mais dinheiro no bolso dos nossos clientes. Esse é o grande objetivo nosso, né? Criar simplicidade para o pecuarista, a Damar na vanguarda e como pioneira, trazendo ferramentas que são de inovação e tecnologia de altíssimo nível para os pecuaristas. Gostaria de agradecer você, Marcos, vou agradecer o Rosigali, agradecer você também que esteve aqui com a gente até agora e convidar vocês, continuem assistindo os AdamaCast e até os próximos capítulos. Obrigado.